Gente, então vamos lá. Essa aqui eu passo geralmente uma lista extra, mas não tem nada a ver com o que o professor pede ou coisa do tipo. É mais pra treinar mesmo. Eu pego umas até mais simplesinhas pra vocês treinarem, principalmente interpretação, que é, como eu falei, a parte mais difícil é entender as questões e o que ela pede. Então eu passo essas um pouco mais simples, mais importantes pra conseguir fazer qualquer outra questão relacionada à matéria. Então vamos lá, primeiro diz assim: em uma clínica de aconselhamento genético, o casal recebeu a notícia de que teria 1/4 de probabilidade de gerar um descendente portador de uma grave anomalia. Qual a probabilidade que tem esse casal de gerar um filho do sexo feminino portador dessa anomalia genética? Gente, essa questão é mais simples do que parece. Porque acontece, ele já dá a probabilidade pra gente. Então, assim, ele fala que tem 1/4 da probabilidade desse casal gerar um descendente portador de grave anomalia. Eu fiz aqui umas anotações, mas cancela aqui, tá? É só o que eu tava pensando. Mas 1/4 de probabilidade de gerar um descendente de anomalia. Aí ele fala qual a probabilidade que tem esse casal de gerar um filho do sexo feminino portador dessa anomalia. A gente sabe que 1/4 é a probabilidade dele gerar um filho com essa anomalia. E um filho do sexo feminino, o que acontece quando tem um sexo específico na questão? A gente tem que multiplicar por 1/2, porque a chance entre ser masculino e feminino é uma entre duas chances, né? Dá uma chance de ser feminino entre feminino e masculino, uma chance de ser masculino entre feminino e masculino. Então, do sexo feminino, tem que multiplicar 1/2. Então, é só você fazer isso. 4 vezes 2, 8. Então, a resposta final é 1/8. Então, é essa a resposta final aqui. Porque ele já deu a probabilidade pra gente. A gente não precisa descobrir o genótipo dos pais, a gente não precisa descobrir nada nesse caso, porque ele já deu. A única coisa que a gente tem que ter é essa ideia de que quando pede um sexo específico, a gente tem que multiplicar por 1/2. Agora essa aqui, a fenilcetonúria é uma doença hereditária causada por um gene autossômico recessivo. A gente já viu o que é autossômico no outro vídeo. Que resulta na incapacidade de transformar a fenilalanina em tirosina. Considerando os símbolos Fzão e Fzinho para representar os alelos dominantes e recessivos, respectivamente, julgue os itens. Primeiro de tudo, ele falou que a doença é causada por recessivo, gene autossômico recessivo. Lembra o que eu falei? Recessivo é o quê? Aqui no caso ele deu F, então seria Fzinho, Fzinho. O normal seria o que então? Só pensar no contrário. Fzão traço. Então, a gente já tem essas informações aqui. Agora, a gente vai analisar as afirmativas que ele deu pra gente. Então, o indivíduo do grupo com genótipo Fzão, Fzinho apresenta a doença. Então, Fzão, Fzinho, não, porque o que ele falou? Que quem tem a doença apresenta um gene autossômico recessivo. Tudo bem, aqui tem um gene recessivo, mas lembra, para apresentar a doença, a gente tem que ter 2 alelos recessivos. Então, a gente precisa ter atenção nessa questão aqui. Por mais que ele tenha um Fzinho, ele não define a doença. O que define é a presença dele em 2 alelos, que é um genótipo, né? Um genótipo completo. Então, essa questão aqui, essa aqui tá falsa. Vamos botar, não tá falando verdadeiro ou falso, mas vamos botar aqui falso. Um fenótipo apresentado por um indivíduo Fzinho é fenilcetonúrico. Aqui já é outro caso. Aqui diz Fzinho. Então, a gente sabe que é verdadeiro, porque ele disse que o autossômico recessivo, um gene autossômico recessivo, resulta na incapacidade de transformar, de ter essa doença, né? Enfim, é o que está dizendo na questão. Então, é verdadeiro. O resultado fenotípico do cruzamento de um indivíduo fenilcetonúrico e um indivíduo normal, filho de um indivíduo fenilcetonúrico, será 75% normal e 25% com a doença. Então, a gente sabe que o indivíduo com a doença é azinho. Um indivíduo normal é azão, só que ele falou que é filho de
um indivíduo que tem a doença, ou seja, lembra que tem que vir um do pai e um da mãe. Supondo que essa pessoa aqui é filha, ele já falou que é filha de uma pessoa com a doença. A outra provavelmente é sem a doença, porque esse azão veio de algum lugar. Então, o azão veio da parte normal e a mãe, né, ou o pai que tem a doença só pode doar o azinho. Então, ele tem que ser heterozigoto. Aí a gente vai fazer nosso querido cruzamento. Então, aqui vai ficar azão, azinho, errei. Azinho, azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Então, aqui deu 50% normal e 50% com a doença. Então, essa questão tá errada, porque ele falou o quê? Que ia dar 75% normal e 75% com a doença. Então, essa aqui tá falsa. No cruzamento de dois indivíduos com a doença, percentual genotípico dos descendentes será 25% Fzinho, 25% Fzão e 50% Fzinho. Gente, dois indivíduos com a doença, a gente sabe que vai dar o quê? 100% a doença, porque Fzinho. Então, vai dar 100% a doença. Então, esse aqui não tem como. Esse cruzamento. Então, essa aqui também é falsa. Então, essa está errada. Vamos marcar só a certa aqui, né? Mais fácil. A única certa é a 2. De resto, todas as informações são falsas. Vamos para a próxima. A fibrose cística é uma doença genética causada por um gene autossômico recessivo, que leva certas glândulas a produzirem secreções anormais. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo, supondo que o casal normal teve um filho, uma criança com fibrose cística. Então, vamos lá. Primeiro, anotações. Quem tem fibrose é recessivo, mesma questão da de cima. Para ser recessivo, ele não se expressa apenas com um Fzinho. Ele tem que estar expresso com 2 alelos recessivos. Então, tem que ser Fzinho. Tem que ser Fzinho. Porque se tiver um Fzinho aqui, ele é dominante, né? Então, não tem como. Aí, sabendo disso, o normal se torna o quê? Fzão traço. Certo? Deixa eu apagar e fazer direito. Não, travou aqui. Fzão traço. Ai, que barulhada. Enfim. Aí a gente viu que teve um casal que é um casal normal, que teve um filho Fzinho. Então aqui o pai vai ser Fzão e a mãe também. Aí ele pede pra gente completar as lacunas. Então, aqui. Então, a gente tem que completar. Os genótipos da mãe e do pai da criança são, respectivamente, tal. O genótipo da criança é tal. A probabilidade de que, se o casal tiver outro filho, este não tenha fibrose cística, será de tal. Então, tá. Primeiro de tudo, lembra que sempre o filho, qualquer pessoa, vai receber o genótipo 1 do pai, 1 da mãe. Então, uma letra do pai, uma letra da mãe. O que tá faltando no genótipo dos pais dele? Um Fzinho, certo? Então, descobrimos o genótipo dos pais. Se ele recebeu 2 Fzinhos e os pais, no início da questão, só tinham Fzão pra gente, o que tá faltando ali? O Fzinho, porque um precisou vir do pai e um precisou vir da mãe para nascer um filho Fzinho. Pronto, descobrimos o genótipo dos pais. Fzão, Fzinho. Para os dois. Então, já vamos excluir aqui os que não têm Fzinho. A letra E não tem Fzão, Fzinho. E a letra A não tem Fzão, Fzinho. O genótipo da criança é Fzinho. Já não falou pra gente que a doença é causada por um gene recessivo, e o gene recessivo, para ser caracterizado como uma doença, não pode estar sozinho, ele tem que estar
um genótipo completo, Fzinho, Fzinho, pra ele conseguir se expressar. Voltando, Ai, gente, eu tinha pausado, eu esqueci onde eu parei. Mas, enfim, a criança é Fzinho, Fzinho, porque ela não pode se expressar sozinha. Depois, a probabilidade que se esse casal tiver outro filho que não tenha fibrose cística... Ah, peraí, vamos já eliminar o que não tem Fzinho, Fzinho no segundo, que é a letra B. Agora, a gente tem que fazer o cruzamento entre Fzão, Fzinho e Fzão, Fzinho, que é o genótipo dos pais. Então, a gente vai fazer esse cruzamento aqui para saber qual a probabilidade de ter um filho normal, né? Sem a fibrose cística. Então, Fzão, 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 Fzinho, Fzão, Fzinho e Fzinho, Fzinho. Então, aqui a gente tem, ó, 75% ou 3/4, né, de chance de ter um filho sem a fibrose cística. Então, aqui é 75%, ou seja, letra C. Então, a letra C é a resposta correta. Gente, vamos lá. Essa questão aqui, ela exige um pouco mais de atenção. Então, vamos tentar aqui resolver. No eletrograma abaixo, Pzão representa um gene autossômico normal. Então, normal e Pzinho, seu alelo recessivo. Os indivíduos do genótipo Pzinho são doentes. A probabilidade de que o homem A e a mulher B tenham um filho doente é de... Tá. Olha aqui. Esse aqui seria o A e essa aqui seria a B, tá, gente? Aqui não tá mostrando aqui, mas seria assim. Aqui a gente vai ter que fazer uma conta meio louca. Então, olha só. A gente não tem como saber aqui. Por quê? Porque os pais deles, ó, o pai do A é Pzão, Pzinho e o pai do B é Pzão, Pzinho. Então, entre esse cruzamento, olha só, vai dar Pzão, 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 Pzinho, Pzão, Pzinho e Pzinho, Pzinho. Então, esse aqui vai ser o cruzamento. Só que vão dar 3 Pzão. Pzão, deixa eu marcar com outra cor pra ficar mais fácil de visualizar. 3 Pzão. Pzão, Pzinho e Pzão, Pzão. Então, como que a gente vai saber aqui qual que a gente tem que completar? Vai ficar complicado. Então, a gente vai ter que fazer uma probabilidade deles serem Pzão, Pzinho. Por que Pzão, Pzinho? Porque eles querem saber a probabilidade de ter um filho doente. A única chance deles terem um filho doente é se os dois forem Pzão, Pzinho, né? Porque tem a probabilidade de dar um Pzinho, Pzinho. Se for Pzão, Pzão com Pzão, Pzão ou Pzão, Pzão com Pzão, Pzinho, vai dar 100% sem a doença. Então, primeiro a gente vai fazer a probabilidade dos pais serem Pzão, Pzinho, ou seja, de ter o gene para passar a doença. Então, a gente já fez o cruzamento dos pais deles, né, de cada um, e a gente viu que deu 3/4 de Pzão, né, Pzão traço. Só que, dentre os Pzões, né, dizendo assim, a gente tem 3. Quantos são Pzão, Pzinho? 2/3. 2/3. Tá vendo como é um pouco confuso? 2/3 de Pzão, Pzinho. Por que 2/3? Porque a gente está incluindo somente o Pzão. A gente não tá incluindo o Pzinho aqui porque não vai fazer diferença. Então, 2/3 de Pzão, Pzinho. Então, a probabilidade dos pais serem Pzão, Pzinho é 2/3 vezes 2/3. Por que 2/3 vezes 2/3? Porque um é do pai e um é da mãe, certo? São cruzamentos diferentes. Aqui, por coincidência, né, é o mesmo cruzamento, mas que eu digo cruzamento para indivíduos diferentes. Então, a probabilidade deles serem Pzão, Pzinho é essa. E a gente também tem que multiplicar pela probabilidade de esses dois sendo Pzão, Pzinho
terem um filho pezinho, pezinho. Não precisamos fazer o cruzamento de novo, porque o cruzamento é esse aqui. Dentre esses aqui, qual a probabilidade de ser pezinho, pezinho? Deixa eu marcar até com outra cor aqui. Pezinho, falei errado. 1/4. Então, no final, a gente vai multiplicar por 1/4. Por que a gente tem que multiplicar isso tudo? Porque tudo são probabilidades. Qual a probabilidade de ser pezão, pezinho? Qual a probabilidade de ser pezinho, pezinho? Porque a gente não tem a certeza desse genótipo aqui, entendeu? Desse genótipo dos pais, ou seja, do homem A e do homem B. Então, a gente vai multiplicar aqui. Deixa eu fazer aqui, né? Porque, gente, matemática não é comigo. 2 vezes 2, 4, né? Aqui. E 3 vezes 3 vezes 4 dá 36. A gente tem como simplificar isso aqui. Então, por 4 e por 4, que dá 1/9. Então, esse aqui é o resultado final. Gente, vamos ver aqui. Considerando o postulado da primeira lei de Mendel, cada caráter hereditário é condicionado por um par de fatores que se separam na gametogênese e recombinam ao acaso na fecundação, bem como os fenômenos e conceitos correlacionados. Pode-se afirmar que, a gente tem que dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Genes alelos são responsáveis pela determinação de um caráter e ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Essa aqui, tá? Primeiro vamos analisar. Genes alelos responsáveis pela determinação de um caráter. Sim, né? Lembra que ele fala assim, Fzinho determina tal, tal, tal. Fzão determina tal, tal, tal. Tal doença é caracterizada por uma característica dominante, por um gene dominante, por um gene recessivo. Então, sim, essa parte tá certa. E ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Sim, também, porque, ó, aqui nesse... Vou até mostrar pra vocês. Aqui... Cadê? Aqui. Aqui, ó. Isso, locus, é uma mesma parte, né? E tá vendo que aqui, ó, em cromossomos homólogos, eles ocupam... Genes alelos ocupam uma parte no mesmo locus. Então, tá certo. O locus seria uma região, né, gente, do cromossomo. Então, a primeira tá certa. Então, verdadeira. O fenótipo reflete uma interação do genótipo com o meio ambiente. Isso também tá lá naquela aula de conceitos. Então, tá certo. Lembra que a gente falou que o fenótipo pode ser influenciado pelo meio ambiente, pelas características do ambiente? Então, tá certo. A segregação, a próxima, né? A segregação dos cromossomos homólogos em meiose resulta na separação dos alelos. Então, meiose resulta na separação dos alelos. A gente acabou de ver que, que nos cromossomos homólogos tem cada alelo. Então, sim, resultaria na separação dos alelos, porque cada um tá em um. Se eles se separam, eles vão se desencontrar. Então, essa questão tá verdadeira. A próxima, gametas são células diferenciadas com 2N cromossomos. Gente, na verdade, os gametas têm metade, né? A gente não multiplicaria. Então, essa aqui é falsa. Isso aqui é na genética molecular, né, gente? Mas como tem aqui também algumas questões de genética básica, dá pra fazer. As características recessivas são expressas em heterozigose. O que é heterozigose? Cada um genótipo formado por cada alelo, um dominante e um recessivo. Então, seria um azão, azinho. Então, essas características são expressas, as recessivas? Não. Então, é falso, porque as características recessivas a gente viu que só é expressa em homozigose. Então, aqui, se fosse homozigose, estaria certo, mas como não é, errado. A segregação dos fatores mendelianos ocorre na formação das células haploides, verdadeiro, e proporções fenotípicas mendelianas são uma função de permuta, da permuta. Essa aqui é falsa. Mas essas questões aqui são mais voltadas para genética molecular mesmo, tá, gente? Então, assim, eu só botei porque tem algumas que dá pra gente realizar, entender, interpretar melhor a função. Então, vamos lá, próxima questão. Pedro e seus filhos, João e Maria, têm uma doença determinada por um gene dominante. Não há outros afetados na família. Esse gene
Está no cromossomo X, está no cromossomo Y, está no autossomo, pode estar no cromossomo X ou no Y, pode estar no cromossomo X ou no autossomo. Então, primeiro a gente já vai cortar o do Y, porque como João e Maria têm essa doença, se ela fosse caracterizada, se ela fosse restrita pelo Y, Maria não tem como, porque XY é masculino, XX feminino. Se tivesse no Y, Maria não ia ter como ter a doença. Então, tudo que tem Y a gente corta, porque não tem essa possibilidade, não tem essa chance. Porém, aqui ele diz que é de traço dominante, gene dominante. Então, provavelmente, como a gente também não viu, né, essa questão de cromossomo X, a chance é de estar num autossomo. É igual a gente falou, não é X, Dzão. X de Dzão. A gente viu o que? Dzão, Dzinho, 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 Dzão, Dzão. Então, isso são genes autossômicos. Essa aqui, então, vamos lá. Essa aqui a gente vai ter que fazer bastante cruzamento. Determine as probabilidades de aparecerem indivíduos afetados, normais e heterozigotos nas proles dos casamentos. Então, a gente vai dizer em cada um desses aqui qual vai ser a probabilidade de nascer azinho, azinho, azão, azinho, azão, azão, enfim, tudo. Então, a gente vai ter que fazer vários cruzamentos. Então, vamos começar com o primeiro, né? Azão, azão e azinho. Peraí, eu vou botar em outra folha pra gente fazer melhor e aqui só anotar o resultado. Então, vamos lá. A primeira é azão, azão e azinho, azinho, né? Então, a gente vai fazer o cruzamento. Então, aqui deu o quê? 100% azão, azinho, certo? Ou, né, 4 quartos. Gente, então o resultado daqui é 100% azão, azinho. Agora vamos fazer o cruzamento do azinho, azinho com azinho, azinho. Esse aqui a gente até sabe o resultado, né? Homozigoto com homozigoto vai dar sempre 100% homozigoto. Então, dá 100% azinho, azinho. Então, nesse aqui, 100% azinho, azinho. Agora, o terceiro, que é azinho, azinho com azão, azinho. Azão, azinho. Que já tem um pouco diferente. Deu 50% azão, azinho e 50% azinho, azinho. Então, vamos colocar isso aqui. Azão, azinho. Agora, no quarto, azão, azinho com azão, azinho. Então, aqui vai dar 25% azão, azão, 50% azão, azinho e 25% azinho, azinho. Aí a gente coloca isso aqui. E agora o último cruzamento, azão, azinho com azão, azão. Então, deu 50% azão, azão e 50% azão, azinho. Então, foram esses os resultados dos cruzamentos daqui. Isso aqui é mais pra treinar mesmo e identificar o que é heterozigoto, o que é homozigoto, enfim. Aqui ele fala assim: o heredograma abaixo mostra a herança de uma anomalia, os símbolos escuros em uma família. Então, os símbolos escuros têm uma anomalia. É possível deduzir que a anomalia é causada por um alelo recessivo. Isso ele já está afirmando pra gente, ele não está perguntando. Tendo em vista a descendência do casal, então ele quer saber assim, tem um casal aqui específico, lembra que eu falei que às vezes dá pra gente descobrir
se por determinados casais no heredograma, se a doença é recessiva ou dominante, aqui ele já tá afirmando que é recessivo pra gente. Mas ele quer saber a partir de qual casal a gente pode ter a certeza disso. Aí ele fala aqui, isso aqui, que no caso é 1, né? 2 e 3 é a geração que tá aqui do ladinho, ó. Aqui eu já de cara olho pra um casal que tem como saber, que é o 3 e o 4. Por quê? Porque aqui a gente consegue ver todos os filhos deles. E assim, pensando assim, se o 3 e o 4 são recessivos, todos os filhos deles vão nascer recessivos. E é o que aconteceu, todos nasceram azinho com a doença. Aqui, no 2 não dá pra ter certeza, mas dá pra dar uma observada, só que aqui eles são azão. Mas aqui a gente, tipo, se a gente não soubesse essa afirmação aqui, como a gente ia ter certeza de que estaria certo, entendeu? Então, eu marcaria a letra C, que é a geração 2, os indivíduos 3 e 4, que dá pra observar e ter certeza que a partir da descendência desse casal, dá pra gente saber que a doença é causada por um alelo recessivo. Vamos ver essa aqui. Um gato preto, que é o gato A, cruzou com uma gata também preta, B, gerando 8 filhotes pretos. Então, só tiveram filhotes pretos. Porém, o mesmo gato preto, quando cruzou com outra gata preta, letra C, que é a segunda gata, né, produziu 6 filhotes pretos e 2 amarelos. Assinale as proposições corretas. Gente, então, aqui, então vamos lá. Primeiro que os gatos, o gato A com a gata B, então A e B, o cruzamento deles deu 100% de filhos pretos, de filhotes pretos. Vou botar só 100% pretos. E A e C deu não 100%, mas deu mais pretos do que amarelos. Então a gente tem 6, deu 3 para 1, né? Então dá 75% preto e 25% amarelos. Tá bom, ok, então vamos lá. Todos os gatos aqui envolvidos A, B e C são pretos. Então a gente assume que o preto é dominante. Por que a cor preta é dominante? Porque, por exemplo, A e B são totalmente pretos. Então ele provavelmente domina sobre algo, sobre alguma característica. E o A e C nasceu filho diferente, que provavelmente é recessivo. Então, algum aqui, ou melhor, pode ser os dois, sendo heterozigotos, porque para ser recessivo precisa receber um da mãe e um do pai, certo? Então, vamos supor que o A é azão azinho e o B também tem que ser azão azinho para cada um doar o azinho. Ah, mas por que um não pode ser azinho? Porque a gente determinou que a cor preta é dominante, porque aqui deu que 100% dos filhotes nasceram pretos, entendeu? Então vamos ver aqui se dá certo esse cruzamento. Azão azinho com azão azinho. Dá azão azinho e azinho. Então, tá certo isso aqui, 75% pretos e 25% amarelos. E aqui, azinho, né, porque o A é o mesmo. E 100% pretos, o outro tem que dominar, né, então ser azão. Vamos fazer esse cruzamento para ver se dá 100% preto. Então, azinho e azinho. Então, deu 100% preto. Então, estamos certos no nosso pensamento. Então, a cor preta é dominante, verdadeiro. A cor preta é recessiva, falso, né? A gente já viu. A gata B é heterozigótica? Não.
Então, falso. Meu Deus, que isso? Falso. A gata C é homozigótica? Não. Aqui tá trocado, né? Essas informações aqui estão trocadas. O gato A aqui e C são heterozigóticos. Verdadeiro. E a gata B é homozigótica. Verdadeiro. Então, descobrimos todas as informações. Agora, vamos para a próxima. Uma mulher normal, casada com um homem também normal, dá luz a uma menina com hemocromatose. Doença genética causada por um acúmulo de ferro no organismo devido ao excesso de absorção desse íon pelo intestino. Para essa mulher, em uma segunda gestação, a criança de ser um menino normal é... Gente, aqui diz que é o normal. Vamos fazer aquela questão da suposição. A gente supor que o normal é o dominante e ela casou com um homem também normal, mas eles tiveram uma filha doente, com a doença. Então, vamos botar que seria azinho. Então, como seria o genótipo desses pais? Azão-azinho, né? Por quê? Porque um azinho tem que vir da mãe, um azinho tem que vir do pai. Então, azão-azinho e azão-azinho. Aí, agora a gente só vai fazer esse cruzamento. Azão-azinho com azão-azinho. Ali quer saber a probabilidade de nascer um menino. Então, ele deu um sexo específico. Prestem atenção quando ele der. Ui, gente. Um menino normal. Então, normal seriam os dominantes. Então, aqui deu 3/4 de normal. Meu Deus, que letra horrível. E 1/4 de doença. Com a doença. Então, a gente vai multiplicar 3/4 vezes 1/2. Gente, eu tô aqui pensativa porque não tem a opção correta entre as opções, então não entendi. Mas tudo bem. Então a gente vai multiplicar isso aqui e vai deixar nesse formato mesmo. 3/8 ou dá 37,5%. Por isso que eu tô estranhando, não tem essas opções aqui. Então, vamos deixar assim mesmo, que seria o jeito certo de fazer. Então, essa é a lista extra.